estamos aqui com mais uma aulinha de geografia. E hoje vamos fazer um exercício de revisão sobre tudo que aprendemos em geografia nesta unidade. Então falamos sobre ações da natureza nas paisagens, né? Vimos aí como que são formados, como se pode dizer assim, obras de artes, grandes obras de artes, não é isso? Mas não com a mão do ser humano, de primeiro princípio. A gente falou que essas obras que existem na paisagem são obras naturais. Elas foram formadas pela ação dos ventos, ação das águas, ação de chuvas, né? Águas das chuvas. Nós aprendemos sobre o que são as falésias, não é isso? Que são formadas pelas águas dos oceanos, não é isso? Pela força das ondas. Falamos sobre a ação dos ventos, aprendemos sobre os lençóis do Maranhão. Falamos também da ação dos terremotos, não é isso? Que não é uma coisa muito boa, mas infelizmente a humanidade ela vivencia terremotos, sendo que em alguns locais de formas mais drásticas, não é isso? Chegando às vezes a fatalidades. Falamos da ação dos vulcões, não é isso? Comparamos os vulcões com o funil. Falamos das formas esculpidas pelos elementos da natureza. Então, quando a gente observa a natureza, a gente vê muita coisa esculpida e não foi feita pela ação humana, e sim pela ação da natureza, como o Tia acabou de falar, né? Foi formada, Tia, pelos ventos, foi formado pela força da água, né? Intensidade da chuva. Então, tudo isso faz com que se transforme o nosso ambiente, né? Esse local onde vivemos. Fizemos muitos exercícios baseados nesses assuntos, né? Falamos também agora sobre a ação humana nas paisagens, porque o homem tem poder sim de mudar. Então falamos como seres humanos, eles transformam as paisagens, né? Falamos sobre a construção de pontes, falamos sobre a construção de imóveis, de casas, de prédios, que tudo isso faz com que modifique o ambiente, né? Então, se aqui era um ambiente todo arborizado, e o que é isso arborizado? Cheio de árvores. E de repente a gente se depara com um local que era cheio de árvores, agora cheio de prédios. Oh, quem fez isso, Tia Érica? Aqui tinha milhões de árvores. E a gente hoje não vê mais nenhum, a gente só vê prédios. Então foram os homens, meus amores, infelizmente, tiveram que desmatar, né, arrancar as árvores. Claro que com autorização, isso não é sem autorização, né? Tem que se pedir autorização para se desmatar um local como esse e construir prédios, né? Então, é uma nova visão de lugar, né? Não se encontra mais a mesma coisa. E foi o homem, foi uma ação feita pelo homem. Estudamos sobre a transformação das paisagens nos campos, não é isso? Vem a parte da agricultura, vem a parte da pecuária, vem as vegetações nativas, vem a construção das usinas elétricas, que também modificam muito o ambiente, né, a paisagem. Falamos um pouco sobre as barragens dessas usinas. Falamos sobre os patrimônios culturais, não é isso? Aqueles que ainda hoje encontramos em muitos lugares do nosso país, né? Temos aqui um exemplo que nós citamos, e alguns de vocês citaram também, que é a nossa cidade de Alagoas, aqui Penedo, né? Que só divide a gente por um rio, que é o Rio São Francisco, e que existem patrimônios culturais. Inclusive na nossa cidade de Neópolis, né? Temos a igreja do Rosário, a matriz de Nossa Senhora do Rosário, que é um patrimônio cultural sim da nossa cidade, né? Infelizmente não temos muitos, mas é um grande patrimônio da nossa cidade, onde turistas conhecem, né, e perguntam quando vêm à nossa cidade. Ah, essa é a famosa Igreja do Rosário, né, um patrimônio cultural? Então é isso. Então eu quero, meus amores, que vocês abram o livro na página 38, porque iremos fazer uma atividade de revisão de tudo isso que estudamos nesta unidade, certo? Então vamos lá, ó.
tem aí. Vamos lembrar o que aprendemos neste bimestre. Então, muitas coisas nós aprendemos, né? Falamos muito sobre esse assunto. Tia Érica bateu muito nessa tecla. A gente debateu isso várias vezes nas nossas aulas de videoconferência. Quem esteve presente em todas as videoconferências não vão ter dificuldade de jeito nenhum. Então, vem aí, ó. Estudei que a transforma as... Então, aí tá fácil, né? Quem é? Nós estudamos que quem transforma as... Olha aí. Falamos... Tia Érica repetiu essa palavra várias vezes aqui. Quem tiver com dúvida, volta aí nos assuntos, certo? É uma atividade super fácil. Tenho certeza que muitos de vocês já deram a resposta, né? Verifiquei que as... são constantemente transformadas. Então, quem é que a tia Érica disse que toda hora está sendo transformada aí? As... E pela ação dos diferentes elementos da natureza, como a luz e o calor do... Quem é que transmite luz e calor? Ah, vocês sabem. Então, coloca aí nesse primeiro tracinho. Também falamos da ação, né, dos elementos da natureza, que são as... das. Então, as o quê? Falamos aí do calor e da luz do sol. As. Das. Ó, tia tá dando pistas. Dos. Tibum. Tia tá dando pistas para vocês responderem. E dos. Várias pistas para vocês deduzirem aí quais são os nomes. E dos... os. Eita, que a tia Érica tá dando dicas, ó, para vocês responderem. E os... segura, senão a gente cai. O que é que tá acontecendo? Deu para deduzir, né? Aquilo que treme, tudo, que se a gente não segurar, a gente cai. Então, dá para deduzir aí com esses vários exemplos, várias dicas que a tia deu. Aprendi que o transforma as paisagens por meio do trabalho que realiza. Constatei que a construção de... E acabou de falar das construções de... transforma intensamente a paisagem, pode causar sérios danos ambientais e sociais. A construção de foi o último aí, né, antes dos patrimônios culturais que a tia falou. Verifiquei que algumas paisagens podem conservar elementos o quê? Ou seja, que foram construídos há muito tempo. Então, elementos Estudei que entre as paisagens que ainda preservam elementos antigos, elementos o quê? Existem aquelas que se destacam por seus elementos terem grande relevância cultural. Por isso, são reconhecidos como Então, se ele tem relevância cultural, ele é fácil. Vem aí um esquemazinho para vocês responderem, atentos a tudo que foi dito nesse assunto deste bimestre, né? Foi muita coisa falada, foi muita coisa debatida, foi muita coisa respondida. Então, vamos aí, atenção a esse esquemazinho para responder, ó. Transformação da paisagem. Então, a gente vai falar, no geral, sobre a transformação da paisagem. Sendo que o lado de cá é pela natureza, o lado de lá pelos seres humanos. Então, que tipo de transformação, né? Quais são os elementos de transformação que é pela natureza, né? Então, estudamos sobre o quê? A natureza, ela é transformada pela ação de quê? Então, coloquem aí, listem cada palavrinha em uma linha sobre a ação de quê que é transformada essa paisagem. Então, pela ação do... pela ação da, né? Vamos lá, completando tudo. E agora o ser humano. O ser humano, ele transforma essa paisagem fazendo o quê? Quais são os tipos de ações que o homem faz e faz com que essa natureza, essa paisagem seja modificada? Então, a tia vai dar... alguns exemplos das palavrinhas iniciais, como, por exemplo, construção de quê? Obras de quê?
Construção de quê? Desenvolvimento de quê? Então tá aí a dica, certo? Tia deu várias dicas para ajudar vocês na resolução desse exercício. É um exercício de revisão, certo? Espero que vocês busquem aí no conteúdo se tiverem dúvida. Não espera a videoconferência para a gente ter respostinhas na ponta da língua e nem esperar o coleguinha dizer para a gente fazer. Pesquisar é preciso, pesquisar é fundamental. Vocês têm aí no livrinho de vocês todos os conteúdos, então surgiu a dúvida? Tá com dúvida nessa? Não vai dizer assim, eu não vou responder não, vou esperar a videoconferência para minha tia Erika me ajudar na resposta. Não, meus amores, vão ler os conteúdos, passa aí as páginas, vê se procura, se dediquem em procurar a resposta, que todas elas estão aí no conteúdo, certo? Agora, se a respostinha estiver errada, aí na videoconferência a gente conserta e a gente vê qual é realmente a resposta correta e por que que essa resposta foi a correta, tá bom? Então, quero todo mundo aí correndo atrás de responder o exercício. Se tiver dúvida, busca aí no conteúdo, tente responder tudo. E a gente conserta mais tarde, tá bom? Então, um beijão, a gente fica por aqui e até a próxima aula de geografia na próxima semana. Beijo e até mais tarde na videoconferência. Tchau!